Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática e Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarkis. Nessa aula, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os conectivos lógicos, estudando a chamada tabela verdade. Toda tabela ela é composta de colunas e linhas. As colunas são representadas pelas proposições. O número de colunas é igual ao número de proposições que nós vamos indicar pela letra N. Então, vamos relembrar uma coisa. Quando você está inserindo um texto, seja no Word, no Excel, no PowerPoint, e num determinado momento você está lá digitando um texto e você quer inserir uma tabela. Então, você vai lá na janelinha Inserir, você clica no Inserir, clica no Tabela, e nesse momento o próprio Windows vai perguntar para você quantas colunas e quantas linhas você quer colocar dentro da sua tabela. Dentro da lógica é a mesma coisa. Quando eu vou construir a tabela verdade dos conectivos, eu tenho que primeiro definir quantas colunas e segundo definir quantas linhas ela vai ter. Perfeito? Muito bem. Então o texto diz assim para nós: as colunas são representadas pelas proposições. O número de colunas é igual ao número de proposições. Então, por exemplo, se eu tiver proposição simples, eu vou ter uma única proposição. Então, o meu número n seria igual a 1. Se eu tiver uma proposição composta, eu vou ter duas ou mais proposições. Então, o n pode ser 2, 3, 4, 5. O que é importante você perceber é o seguinte, que o número de colunas está associado ao número de proposições. Então, se eu tiver uma proposição, eu vou ter uma coluna. Se eu tiver duas proposições, duas colunas. Se eu tiver três proposições, três colunas. Muito bem. Então, definimos que a quantidade de colunas é igual à quantidade de proposições. Agora, vamos para a quantidade de linhas. A quantidade de linhas está associada ao número de proposições. É 2 elevado a n. Então, por exemplo, se eu tiver uma única proposição, eu vou colocar o número 1 aqui, ó. 2 elevado a 1 igual a 2. A minha tabela vai ter duas linhas. Se eu tiver duas proposições, o n vai ser 2. 2 ao quadrado é 4, então são 4 linhas. Se eu tiver três proposições, eu vou ter 2 ao cubo, 8. 8 linhas. O uso da tabela verdade é importante na solução de questões sobre os conectivos lógicos e sobre proposições do tipo tautologia, contradição e contingência. Então é muito importante que você estude essa parte inicial da chamada tabela verdade. A gente observa os nossos alunos, principalmente em nossas aulas presenciais, que as pessoas pulam essa parte do conteúdo. Quando fala em tabela verdade, ela vai direto lá para a tabela verdade dos conectivos. Mas para eu poder entender a tabela verdade dos conectivos, eu tenho que saber montar a tabela. Esse é o propósito da nossa aula. É primeiro ensinar você como se monta a tabela. Depois partir para a tabela de cada um dos 5 conectivos. Ok? Então vamos pegar um primeiro exemplo. Ele coloca assim: o Brasil é um país democrático. Ora, senhores, o Brasil é um país democrático, trata-se de uma proposição simples. Portanto, eu tenho uma única proposição. Se eu tenho uma única proposição, o número n, que é o número de proposições, será igual a 1. Em outras palavras, eu vou ter uma tabela com uma única coluna. Eu terei uma tabela de uma única coluna. E a quantidade de linhas será 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, eu vou ter uma tabela de uma coluna e duas linhas. Ora, como é que seria essa tabela, então? Então, está aqui, ó, uma coluna e duas linhas. Primeira linha, segunda linha. Uma única coluna e duas linhas. Muito bem. Você deve estar se perguntando, tá, mas de onde é que o Sérgio tirou esse V e esse F?
Ora, pessoal, cada proposição que eu tenho, ela pode ser verdadeira ou falsa. Por isso que chama-se tabela verdade, porque ela mostra situações de verdadeiro, situações de falso. Então, como nós temos duas lacunas aqui, como nós temos duas linhas, duas, eu preencho com os valores lógicos, de verdadeiro ou falso. Conclusão: o Brasil é um país democrático. Pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Então, nesse primeiro exemplo, nós trabalhamos com a proposição simples. Vamos para o segundo exemplo. O Brasil é um país democrático e enfrenta graves problemas. Então, observe agora a existência do conectivo e. Isso quer dizer, então, que eu estou trabalhando com uma proposição composta. Nesse caso, a minha proposição composta ela é formada por duas proposições simples. Quais são essas duas proposições simples? A primeira, o Brasil é um país democrático, digamos que seja a proposição P. E a segunda, enfrenta graves problemas, proposição Q. Então, eu tenho uma proposição composta do conectivo e, que é a nossa conjunção, formada por duas proposições simples. Aqui está o número importante. Se eu tenho duas proposições simples, a minha tabela verdade terá duas colunas. Coluna do P, coluna do Q. E, consequentemente, ela terá 4 linhas, porque 2 ao quadrado vale 4. Então, eu tenho que construir uma tabela que tenha duas colunas e 4 linhas. Olha aí a nossa tabela. Duas colunas, a primeira coluna é a coluna do P, a segunda coluna é a coluna do Q, e 4 linhas. 1, 2, 3 e 4. 4 linhas. Muito bem. Agora você deve estar se perguntando o seguinte: bom, mas como é que eu faço o preenchimento dessas linhas? Então vamos lá. Se eu tenho 4 linhas, metade dessas linhas eu coloco verdadeiro, metade eu coloco falso. Então, 2 linhas verdadeiras, 2 linhas falsas. Muita atenção agora. Aqui também eu tenho 4 linhas, metade verdadeira e metade falsa. Só que eu faço o preenchimento de forma alternada. VF, VF. Mas por que eu faço isso? Por que aqui eu coloquei de 2 em 2 e aqui eu coloquei de 1 em 1? Para que eu possa montar todas as combinações possíveis. Por exemplo, ou as duas proposições são verdadeiras, ou as duas proposições são falsas. Perfeito? Ou a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ou a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Ok? Então, repetindo, eu tenho 4 linhas. 2 verdadeiras, 2 falsas. 2 verdadeiras, 2 falsas. Só que na hora de montar a tabela eu preencho assim. 2 verdadeiras, 2 falsas, uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira, uma falsa. Eu vou colocando aqui de forma alternada. Perfeito? Então, recapitulando, o número de colunas está associado ao número de proposições. Como eu tenho 2 proposições, 2 colunas. A quantidade de linhas é calculada pelo número de colunas. Por que apareceu esse 2 aqui para mim? Porque eu tenho 2 colunas. A fórmula é sempre 2 elevado ao número de proposições. 2 ao quadrado, 4. Vamos a um terceiro exemplo para a gente poder solidificar essa teoria. Se Denise é chefe de departamento e Odete é estagiária, então João Batista é aposentado. Então você observa aqui a existência de 3 proposições. Denise, Odete e João Batista. Denise chefe, Odete estagiária, João Batista aposentado. Então eu tenho aqui 3 colunas, porque nós temos 3 proposições simples. Fica ligado nisso, né? A quantidade de colunas que a minha tabela terá está associada à quantidade de proposições. Quando eu falo que são 3 colunas, significa que eu vou ter a coluna do P, a coluna do Q e a coluna do R, por exemplo. Muito bem. E a quantidade de linhas? Ora, se eu tenho 3 colunas, eu tenho 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Muito cuidado, que eu já vi muita gente boa fazer a seguinte conta. 2 ao cubo, 6. 2 vezes 2 vezes 2.
é 8 e não 6. É a base 2 repetida 3 vezes. Então, isso aqui dá 8. Resumindo, eu terei uma tabela com 3 colunas e 8 linhas. Olha aí a nossa tabela. 3 colunas, 1, 2, 3, PQR. Denise chefe, frase P. Odete estagiária, frase Q. João Batista aposentado, frase R. E 8 linhas. Aqui é a primeira e aqui é a última linha. Muito bem. Agora atenção no preenchimento da tabela. Senhores, se eu tenho 8 linhas, metade dessas linhas devem ser verdadeiras e metade devem ser falsas. Então eu começo assim, ó. Olha só. Eu tenho 8, metade 4. 4 verdadeira, 4 falsas. Eu tenho 8 linhas, metade 4, metade verdadeiras. Só que eu vou preenchendo de 2 em 2. Porque eu comecei preenchendo de 4 em 4. Agora aqui eu preencho de 2 em 2, 2V, 2F, 2V, 2F. E aqui eu vou de 1 em 1. VF, 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 VF. Essa técnica de preenchimento é para a gente poder fechar todas as combinações possíveis. Olha só, todas verdadeiras, todas falsas. 2 verdadeiras, uma falsa, 2 verdadeiras, uma falsa, 2 verdadeiras, uma falsa. Ou uma verdadeira e 2 falsas. Ok? Então, recapitulando. 3 colunas, porque são 3 proposições. 2 ao cubo, 8, 8 linhas. Então, eu tenho uma tabela de 3 colunas e 8 linhas. Quantidade de colunas está relacionada à quantidade de proposições. Proposição simples, uma proposição, uma coluna. Proposições compostas, 2, 3, 4. Perfeito? Vamos agora, então, resolver um exercício relativo ao que foi colocado anteriormente. Considerando A, B, C, D e E 5 proposições simples, julgue as seguintes afirmações. Afirmação número 1. Uma proposição R formada por A, então B ou C, terá 8 linhas em sua tabela verdade. Afirmação número 2. Utilizando as proposições simples mencionadas acima, podemos construir uma proposição composta S que tem em sua tabela verdade 10 linhas. Afirmação número 3. Utilizando todas as 5 proposições, podemos construir uma proposição composta de tal forma que sua tabela verdade terá um número de linhas M, com M entre 2 e 32. Quarta, a tabela verdade da proposição A ou não A tem 4 linhas. Então, vocês estão vendo como lá no início da aula eu expliquei que muitas vezes o assunto tabela verdade ele é ignorado, os candidatos acham que não precisa estudar, porque é um assunto relativamente simples, e cai uma questão como essa, e essa é uma questão típica de prova do CESP, que é uma prova muito bem elaborada. Cai uma questão como essa, a gente fica perdido, a gente não sabe nem por onde começar. Não é verdade? Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar afirmação por afirmação, vamos analisar cada uma delas e vamos ver o que a gente consegue fazer. Olha só. Considerando A, B, C, D e 5 proposições simples. Uma proposição R formada por A, então B ou C, terá 8 linhas em sua tabela verdade. Então ele está dizendo que nós temos uma proposição R. Essa proposição R utiliza 3 das 5 proposições simples dadas. E ela formula a seguinte proposição. Se A, então B ou C. Tipo assim, se João é jogador de futebol, então Maria é médica ou Carlos é contador. Muito bem. Você deve estar pensando o seguinte, bom, Sérgio, nós estudamos que a quantidade de linhas de uma tabela verdade depende do número de proposições. Então, como nós estamos trabalhando com 1, 2, 3 proposições, então, considerando as 3 proposições distintas, nós vamos ter que o número de linhas 2 ao cubo igual a 8. Portanto, essa afirmação seria verdadeira.
Isso é o que a maioria dos candidatos iriam marcar, verdadeira. Só tem um detalhe nessa questão. Ele não disse quem são as proposições A, B, C, D e E. Ele apenas generalizou dizendo, olha, nós temos 5 proposições. Mas ele em momento algum mencionou se essas proposições são distintas. Pode acontecer dessas 5 proposições serem iguais. E se elas forem iguais, na verdade, essas 5 proposições se resumem em apenas uma. Então, nesse caso, se nós tivermos 3 proposições iguais, a quantidade de linhas passa a ser 2 na primeira potência. E 2 na primeira potência corresponde ao valor 2. Então, eu não posso afirmar categoricamente que com essas 3 proposições eu vou ter 8 linhas, porque eu não sei se eu estou trabalhando com proposições distintas ou iguais. Percebe? Eu posso afirmar que é um resultado entre 2 e 8, mas cravar que vão ter 8 linhas, eu não posso fazer. Portanto, essa alternativa número 1, essa afirmação número 1, tem como resposta a letra F. Isso não é uma proposição verdadeira. Perfeito? Veja como é importante resolver exercícios, né? É na prática que a gente realmente vai aprender. Vamos para a afirmação de número 2. Utilizando as proposições simples mencionadas acima, podemos construir uma proposição composta S que tenha em sua tabela verdade 10 linhas. Ora, pessoal, a quantidade de linhas está atrelada, está associada, está ligada à quantidade de proposições. Então, por exemplo, se essas 5 proposições eu utilizar apenas uma, eu tenho uma tabela verdade com 2 linhas. Se eu utilizar 2 proposições das 5, eu terei uma tabela com 4 linhas. Se eu utilizar 3, eu terei uma tabela com 8 linhas. Se eu utilizar 4, eu terei uma tabela com 16 linhas. E se eu utilizar as 5, eu terei uma tabela com 32 linhas. Claro que considerando todas elas distintas. Portanto, a quantidade de linhas para esse exercício poderá ser 2, 4, 8, 16 ou 32. Em outras palavras, potências de 2. Jamais eu poderei encontrar uma tabela verdade com 10 linhas, porque 10 não faz parte das potências de 2. Portanto, a afirmação número 2 também é uma afirmação falsa. Perfeito? Vamos para a afirmação de número 3, que diz assim: utilizando todas as 5 proposições, podemos construir uma proposição composta de tal forma que sua tabela verdade terá um número de linhas m com m entre 2 e 32. Então, acho que agora já ficou claro a resposta dessa afirmação número 3. Se eu considerar todas as 5 proposições distintas, eu terei 32 linhas. Na outra ponta, se eu considerar todas as 5 iguais, eu terei 2. Portanto, o resultado nosso estará entre 2 e 32. Então, a afirmação que ele fez está correta. Qualquer proposição que eu montar a partir dessas 5 terá no mínimo 2 linhas e no máximo 32 linhas. Afirmação de número 4. A tabela verdade dessa proposição tem 4 linhas. Muito bem. Eu criei essa afirmação com o seguinte propósito. Normalmente, o aluno para diante dessa situação e fica indeciso. Pessoal, A e não A continua sendo uma única proposição. O fato de eu estar negando a afirmação A não significa que eu esteja criando uma nova proposição. Ela é apenas a negativa da proposição A. Então, aqui eu tenho uma única proposição. Ah, Sérgio, mas você está trabalhando com A e não A. Sim.
O não há é apenas um modificador lógico. Eu estou negando a proposição A, mas eu continuo com a proposição A. Ora, se eu tenho uma única proposição, eu tenho 2 elevado a 1, que é igual a 2, e não 4 linhas, como ele afirmou. Portanto, essa afirmação ela é falsa. Então, estão aí 4 afirmações que nós analisamos relativas ao conteúdo da tabela verdade. Essa questão é um exemplo bem típico de que o assunto é importante e que você jamais pode passar por cima desse assunto em uma prova de raciocínio lógico que mencione no edital o conteúdo tabela verdade. Ok, pessoal? Acesse nosso site www.matematicalogica.com.br. Lá você vai encontrar cursos completos de raciocínio matemático e raciocínio lógico. Conteúdo organizado por aula, aulas teóricas, aulas de exercícios, apostilas, exercícios comentados em vídeos. Nós temos mais de uma centena de exercícios comentados, todos eles em vídeo. Simulados, provas comentadas. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Deixe o seu like, ative as notificações para que você possa receber em tempo real cada aula que nós estamos postando no nosso canal. Ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.